História do Espiritismo, obra de Arthur Conan Doyle. Esta obra surgiu de pequenos capítulos, sem conexão, terminando numa narrativa que abrange, de certo modo, a história completa do movimento espírita. Sua gênese requer uma ligeira explanação. Eu havia escrito alguns estudos sem qualquer objetivo ulterior, a não ser o de me proporcionar e a outras pessoas uma visão clara do que se me afigurava episódios importantes no moderno desenvolvimento espiritual do gênero humano. Compreendiam estudos sobre Swedenborg, Irving, sobre o incidente de Hydesville, sobre a história das Irmãs Fox, sobre Edris, sobre a vida de Daniel Douglas Home. Estes já se achavam prontos. Quando me ocorreu a ideia de ir mais adiante, dando uma história mais completa do movimento espírita, mais completa do que as até então publicadas, uma história que tivesse a vantagem de ser escrita de dentro e com um pessoal conhecimento íntimo dos fatores característicos desse moderno desenvolvimento. Em inglês, a forma correta é spiritualism e suas derivações para significar o espiritismo e outros vocábulos derivados. Allan Kardec criou a voz do espiritismo e as suas derivações para exprimir, evitando as naturais confusões que a linguagem científica e filosófica não poderia permitir, um ramo do espiritualismo, isto é, a doutrina que admite Deus e a alma. Este ramo, além de admitir Deus, causa primeira, e a alma ou espírito, força atuante e inteligente da natureza, instrumento do Criador para a evolução geral da vida, admite ainda que o ser humano tem vidas sucessivas, solidárias e sempre progressivas, ao menos na sua feição moral, e que Deus não castiga, nem premia. A nossa existência, boa ou má, é consequência de uma existência anterior. Os vocábulos cunhados por Allan Kardec hoje se acham em todos os grandes lexicons, muito embora na Inglaterra e nos Estados Unidos também se usem em relação ao espiritismo, e para evitar confusões, a forma neo-espiritualismo e suas derivações. É realmente curioso que esse movimento, que muitos de nós consideramos como o mais importante da história do mundo, desde o episódio de Jesus Cristo, jamais tenha tido um historiador. Entre os que a ele estavam ligados e que possuísse uma larga experiência pessoal de seu desenvolvimento, M.R. Frank Podmore reuniu um grande número de fatos e, desprezando os que não se ajustavam aos seus propósitos, esforçou-se por sugerir a desvalia dos restantes, especialmente os fenômenos físicos que, no seu modo de ver, eram principalmente tidos como produto da fraude. Há uma história do espiritismo que reduz tudo à fraude e que é ela mesma uma fraude, desde que o público compraria um livro com esse título, certo de que era um registro ao invés de uma mistificação. Há também uma história por J. Arthur Hill, escrita do ponto de vista estritamente da pesquisa psíquica e que se acha muito longe dos fatos reais prováveis. A seguir temos Moderno Espiritismo Americano, um registro de 20 anos e milagres do século findo, pela grande e esplêndida propagandista que é a senhora Emma Warding Britton. Mas esses livros apenas se ocupam de fases, embora sejam muito valiosos. Finalmente, e o melhor de todos, a sobrevivência do homem após a morte, pelo reverendo Charles L. Tedroy. Mas se trata antes de uma bela exposição relacionada com a verdade do culto do que uma história continuada. Há histórias gerais do misticismo, com as de Rotning, mas não há nenhuma história clara e compreensiva dos desenvolvimentos sucessivos desse movimento universal.
Quando este entrava para o prelo, apareceu um compêndio de fatos psíquicos por Campbell Holmes. O seu título, Os Fatos da Ciência Psíquica e a Filosofia, indica, entretanto, que não pode ser apresentado como uma história metódica. Quando este entrava para o prelo, apareceu um compêndio de fatos psíquicos por Campbell Holmes. O seu título, Os Fatos da Ciência Psíquica e a Filosofia, indica, entretanto, que não pode ser apresentado como uma história metódica. É claro que semelhante trabalho necessitava muito de investigação, muito mais do que poderia lhe dedicar em minha vida ocupadíssima. É verdade que, de qualquer modo, o meu tempo era dedicado a ele, mas a literatura é vasta e havia muitos aspectos do movimento que me atraíam a atenção. Em tais circunstâncias, solicitei e obtive a leal cooperação Mr. W. Leslie Curnow, cujo conhecimento do assunto e cuja habilidade demonstraram ser inapreciáveis. Ele trabalhou assiduamente nessa vasta mina, separou minérios e escória e deu-me enorme assistência em todos os sentidos. Inicialmente, eu não esperava mais que matéria-prima, mas ocasionalmente ele me apresentava metal puro, do qual me servi apenas alterando-o de maneira a ter o meu ponto de vista pessoal. Não posso exprimir a leal assistência que me foi dada, e, se não incluir o seu nome com o meu no topo deste livro, foi por motivos que ele compreende e com os quais ele concorda. Arthur Conan Doyle. A história do Espiritismo. A história de Svandenburg. É impossível fixar uma data para as primeiras aparições de uma força inteligente exterior de maior ou menor elevação, influindo nas relações humanas. Os espíritas tomaram oficialmente a data de 31 de março de 1848 como o começo das coisas psíquicas, porque o movimento foi iniciado naquela data. Entretanto, não há época na história do mundo em que não se encontrem traços de interferências preternaturais e o seu tardio reconhecimento pela humanidade. A única diferença entre esses episódios e o moderno movimento é que aqueles podem ser apresentados como casos esporádicos de extraviados de uma esfera qualquer, enquanto os últimos têm as características de uma invasão organizada. Como, porém, uma invasão poderia ser precedida por pioneiros em busca da Terra, também o influxo espírita dos últimos anos poderia ser anunciado por certo número de incidentes suscetíveis de verificação desde a Idade Média e até mais para trás. Uma data deve ser fixada para início da narrativa, e talvez nenhuma melhor que a da história do grande vidente sueco Emanuel Svanberg, que possui bons títulos para ser considerado o pai do nosso novo conhecimento dos fenômenos supranormais. Quando os primeiros raios do sol nascente do conhecimento espiritual caíram sobre a Terra, iluminaram a maior e a mais alta inteligência humana, antes que a sua luz atingisse homens inferiores. O cume da mentalidade foi o grande reformador e médio clarividente, tão pouco conhecido por seus prosélitos, qual foi o Cristo. Para compreender completamente um Svanberg, é preciso possuir-se um cérebro de Svanberg, e isto não se encontra em cada século. E ainda pela nossa força de comparação e por nossa experiência dos fatos desconhecidos para Svanberg, podemos compreender mais claramente do que ele certas passagens de sua vida. O objeto do presente estudo não é tratar o homem como um todo, mas procurar situá-lo no esquema geral do desdobramento psíquico aqui abordado, do qual a sua própria igreja, na sua estreiteza, o impediria. Svanberg era, sobre certos aspectos, uma viva contradição para as nossas generalizações psíquicas,
porque se costumava dizer que as grandes inteligências esbarram no caminho da experiência psíquica pessoal. Uma lousa limpa é, por certo, mais apta para nela escrever-se uma mensagem. O cérebro de Svanberg não era uma lousa limpa, mas um emaranhado de conhecimentos exatos de suscetível aquisição naquele tempo. Nunca se viu tamanho amontoado de conhecimentos. Ele era, antes de mais nada, um grande engenheiro de minas e uma autoridade em metalúrgica. Foi o engenheiro militar que mudou a sorte de uma das muitas campanhas de Carlos, da Suécia. Era um grande autoridade em física e em astronomia, autor de importantes trabalhos sobre as marés e sobre a determinação das latitudes. Era zoologista e anatomista, financista e político. Antecipou-se às conclusões de Adam Smith. Finalmente, era um profundo estudioso da Bíblia, que se alimentara de teologia com o leite materno e viveu na austera atmosfera evangélica alguns anos de vida. Seu desenvolvimento psíquico, ocorrido aos 25 anos, não influiu sobre a sua atividade mental e muito de seus trabalhos científicos foram publicados após essa data. Com uma tal mentalidade, é muito natural que fosse chocado pela evidência das forças supranormais que surgem no caminho de todo pensador. Mas o que não é natural é que devesse ele ser um médium para tais forças. Em certo sentido, a sua mentalidade lhe foi prejudicial e lhe adulterou os resultados, posto que, de outro lado, se lhe tivesse sido de grande utilidade. Para o demonstrar, basta considerar os dois aspectos sobre os quais o seu trabalho pode ser encarado. O primeiro é o teológico. A maioria das pessoas que não pertencem ao rebanho escolhido afigurava-se o lado inútil e perigoso de seu trabalho. Por um lado, aceita a Bíblia como sendo, de modo muito particular, uma obra de Deus. Por outro lado, sustenta que a sua verdadeira significação é inteiramente diferente de seu óbvio sentido e que ele, e só ele, ajudado pelos anjos, é capaz de transmitir aquele verdadeiro sentido. Essa pretensão é intolerável. A infabilidade do Papa seria uma insignificância comparada com a infabilidade de Svanberg, se tal fosse admitido. Pelo menos o Papa é infalível quando profere um veredito em matéria de doutrina ex-cátedra, acolitado por seus cardeais. A infalibilidade de Svanberg seria universal e restrita. Além disso, suas explicações nem ao menos se acomodam à razão. Quando, visando aprender o verdadeiro sentido de uma mensagem de Deus, temos que admitir que um cavalo simboliza uma verdade intelectual, que um burro significa uma verdade científica, uma chama quer dizer melhoramento, e assim por diante, como uma infinidade de símbolos. Parece que nos encontramos no reino da imaginação, que apenas pode ser comparado com as cifras que alguns críticos engenhosos pretendem ter descoberto nas peças de Shakespeare. Não é assim que Deus manda a sua verdade a esse mundo. Se tal ponto de vista fosse aceito, o credo de Svanberg seria apenas a matriz de 1000 heresias. Regrediríamos e iríamos encontrar-nos novamente entre as discussões e os silogismos dos escolásticos medievais. As coisas grandes e verdadeiras são simples e compreensíveis. A teologia de Svanberg nem é simples nem inteligível, e isto representa a sua condenação. Entretanto, quando entramos na sua fatigante exégese das Escrituras, onde cada coisa significa algo diferente daquilo que obviamente significa, e quando chegamos a alguns dos resultados gerais de seu ensino, eles não se acham em desarmonia com o moderno pensamento liberal, nem com o ensino recebido do outro lado, desde que se iniciaram as comunicações. Assim, a proposição geral de que este mundo é um laboratório de almas, um campo de experiências, no qual o material refina o espiritual,
não sofre contestação. Ele repele a Trindade no seu sentido comum, mas a reconstitui de maneira extraordinária, que também seria impugnada por um unitário. Admite que cada sistema tem a sua finalidade e que a virtude não é privativa do cristianismo. Concorda com o ensino espírita em procurar o verdadeiro sentido da vida de Jesus, Cristo no seu poder como exemplo, e repele a expiação e o pecado original. Vê no egoísmo a raiz de todo o mal e admite como essencial um egoísmo sadio, na expressão de Hegel. Quanto aos problemas sexuais, suas ideias são liberais até o relaxamento. Considera a Igreja de absoluta necessidade, sem o que ninguém se entenderia com o Criador. Em tamanha confusão de ideias, espalhadas à torto e à direito em grandes volumes, escritos num latim obscuro, cada intérprete independente seria capaz de encontrar sua nova religião particular. Mas não é aí que reside o mérito de Svanberg. Esse mérito realmente seria encontrado em suas forças psíquicas e nas suas informações psíquicas, que teriam sido muito valiosas se jamais de sua pena houvesse brotado uma palavra sobre teologia. É para essas forças e para essas informações que nos voltamos agora. Ainda menino, Svanberg teve as suas visões, mas esse delicado aspecto de sua natureza foi abafado pela extraordinariamente prática e enérgica idade viril. Entretanto, por vezes veio ela à tona em toda a sua vida, e muitos exemplos foram registrados para mostrar que possuía poderes, geralmente chamados vidência à distância, no qual parece que a alma deixa o corpo e vai buscar uma informação à distância, voltando com notícias do que se passa alhures. Não é uma particularidade para nós médios e pode ser comprovada por milhares de exemplos entre os sensitivos. Recapitulando. Svanberg, entretanto, por vezes, veio ela à tona em toda a sua vida, e muitos exemplos foram registrados para mostrar que possuía poderes geralmente chamados vidência à distância, no qual parece que a alma deixa o corpo e vai buscar uma informação à distância, voltando com notícias do que se passa alhures. Não é uma peculiaridade rara nos médios e pode ser comprovada por milhares de exemplos entre os sensitivos espíritas, mas é para nós intelectuais e também rara quando acompanhada por um estado aparentemente normal do corpo quando ocorre o fenômeno. Assim, no conhecidíssimo caso de Gothenburg, onde o vidente observou e descreveu um incêndio em Estocolmo, a 300 milhas de distância, com perfeita exatidão, estava ele no jantar com 16 convidados, o que é um valioso testemunho. O caso foi investigado nada menos que pelo filósofo Kant. Assim, no conhecidíssimo caso de Gothenburg, onde o vidente Svanberg observou e descreveu um incêndio em Estocolmo, a 300 milhas de distância, com perfeita exatidão. Estava ele num jantar com 16 convidados, o que é um valioso testemunho. O caso foi investigado nada menos que pelo filósofo Kant, que era seu contemporâneo. Não obstante, esses episódios ocasionais eram menos indícios de forças latentes, que desabrocharam subitamente em Londres em abril de 1744. É de notar-se que, conquanto o vidente fosse de boa família sueca e educado entre a nobreza sueca, foi nada menos que em Londres que os seus melhores livros foram publicados, que a sua iluminação se iniciou e, finalmente, que morreu e foi sepultado. Desde o dia de sua primeira visão até sua morte, 27 anos depois, esteve ele em contínuo contato com um outro mundo. Na mesma noite, diz ele,
O mundo dos espíritos, do céu e do inferno abriu-se convincentemente para mim. E aí encontrei muitas pessoas do meu conhecimento e de todas as condições. Desde então, diariamente, o Senhor abriu os olhos de meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava no outro mundo e para conversar em plena consciência com anjos e espíritos. Em sua primeira visão, Svanberg fala de uma espécie de vapor que se exalava dos poros de seu corpo. Era um vapor aquoso, muito visível, e caía no chão sobre o tapete. É uma perfeita descrição daqueles ectoplasmas que consideramos a base dos fenômenos físicos. A substância foi chamada também de ideoplasma, porque instantaneamente toma a forma que lhe dá o espírito. No seu caso, conforme a sua descrição, ela se transformava em vermes, o que representava um sinal de que os seus guias lhe desaprovavam o regime alimentar e era acompanhada por um aviso pela clarividência de que devia ser mais cuidadoso a esse respeito. O que é que pode fazer o mundo com essa narrativa? Dizer que tal homem era um louco? Mas, nos anos que se seguiram, sua vida não deu sinais de fraqueza mental. Ou podiam dizer que ele mentia, mas este era famoso por sua estrita vivacidade. Seu amigo Kuno, banqueiro em Amsterdã, assim dizia dele. Quando me olhava com os sorridentes olhos azuis, era como se eles estivessem falando a própria verdade. Seria então autossugestionado e honestamente enganado? Temos que enfrentar a circunstância de que, em geral, as observações que fazia eram confirmadas desde então por numerosos observadores dos fenômenos psíquicos. A verdade é que foi o primeiro e, sobre vários aspectos, o maior médio de um modo geral, que estava sujeito a erros, tanto quanto aos privilégios decorrentes da mediunidade, que só pelo estudo da mediunidade seus poderes serão compreendidos e que, no esforço de o separar do Espiritismo, a sua nova igreja mostrou absoluta incompreensão de seus dons e da posição que a ela cabia no esquema geral da natureza. Como um grande pioneiro do movimento espírita, sua posição tanto é compreensível quanto gloriosa. Como uma figura isolada, com poderes incompreensíveis, não há lugar para ele em qualquer esquema do pensamento religioso, por mais largamente compreensível que seja. É interessante notar que Svanberg considerava os seus poderes intimamente relacionados com o sistema respiratório. Como o ar e o éter nos envolvem, é possível que alguns respirem mais éter do que ar e assim alcancem um estado mais etéreo. Sem a menor dúvida, é esta uma maneira elementar e grosseira de considerar as coisas, mas essa ideia se derrama no trabalho de muitas escolas de psiquismo. Lawrence Olivier, que aliás não tinha ligação com Svanberg, escreveu um livro, Simpneumata, para provar o sistema indiano de yoga. Escreveu Svanberg, recapitulando. Lawrence Olivier, que aliás não tinha ligação com Svanberg, escreveu um livro, Simpneumata, para provar o sistema indiano de yoga. Repousa sobre a mesma ideia. Entretanto, quem quer que tenha visto um médium cair em transe deve ter notado a característica inspiração de ar com que se inicia o processo e as profundas expirações com que termina. Para a ciência do futuro, aqui está um promissor campo de estudos. Nisto, como em qualquer outro assunto psíquico, é necessário cautela. O autor conheceu muitos casos em que ocorreram lamentáveis resultados que foram a consequência de um desavisado emprego da respiração profunda nos exercícios psíquicos. Como a força elétrica, os poderes espirituais têm um emprego variado, mas o seu manejo requer conhecimentos e precauções. Svanberg resume o assunto dizendo que, quando se comunicava com os espíritos durante
Uma hora respirava profundamente, tomando apenas a quantidade de ar necessária para alimentar os seus pensamentos. De lado essa peculiaridade, Svanberg era normal durante as suas visões, conquanto preferisse na ocasião estar só. Parece que teve o privilégio de examinar várias esferas do outro mundo, e conquanto as suas ideias sobre teologia tivessem marcado as suas descrições, por outro lado, a sua imensa cultura lhe permitiu excepcional poder de observação e de comparação. Vejamos quais os principais fatos que suas jornadas nos trouxeram e até onde eles coincidem com os que, desde então, têm sido obtidos pelos métodos psíquicos. Verificou que o outro mundo, para onde vamos após a morte, consiste de várias esferas, representando outros tantos graus de luminosidade e de felicidade. Cada um de nós irá para aquela que se adapta à nossa condição espiritual. Somos julgados automaticamente por uma lei espiritual das similitudes. O resultado é determinado pelo resultado global de nossa vida, de modo que a absorção ou arrependimento no leito de morte tem pouco proveito. Nessas esferas verificou que o cenário e as condições deste mundo eram reproduzidas fielmente, do mesmo modo que a estrutura da sociedade. Viu casas onde viviam famílias, templos onde praticavam o culto, auditórios onde se reuniam para fins sociais, palácios onde deviam morar os chefes. A morte era suave, dada a presença de seres celestiais que ajudavam os recém-chegados na sua nova existência. Esses recém-vindos passavam imediatamente por um período de absoluto repouso, reconquistavam a consciência em poucos dias, segundo a nossa contagem. Havia anjos e demônios, mas não eram de ordem diversa da nossa, eram seres humanos que tinham vivido na Terra e que ou eram almas retardatárias, como demônios, ou altamente desenvolvidas, como anjos. De modo algum mudamos com a morte. O homem nada perde pela morte. Sob todos os pontos de vista, é ainda um homem, conquanto mais perfeito do que quando na matéria. Levou consigo não só as suas forças, mas os seus hábitos mentais adquiridos, as suas preocupações, os seus preconceitos. Todas as crianças eram recebidas igualmente, fossem ou não batizadas. Cresciam no outro mundo. Jovens lhes serviam de mães até que chegassem as mães verdadeiras. Não havia penas eternas. Não havia penas eternas. Os que se achavam nos infernos podiam trabalhar para a sua saída, desde que sentissem vontade. Os que se achavam no céu não tinham lugar permanente, trabalhavam por sua posição mais elevada. Havia o casamento sob a forma de união espiritual, no mundo próximo, onde um homem e uma mulher constituíam uma unidade completa. É de notar-se que Svanberg jamais se casou. Não havia detalhes insignificantes para sua observação no mundo espiritual. Fala de arquitetura, do artesanato, das flores, dos frutos, dos bordados, da arte, da música, da literatura, da ciência, das escolas, dos museus, das academias, das bibliotecas e dos esportes. Tudo isso pode chocar as inteligências convencionais, conquanto se possa perguntar por que toleramos coroas e tronos e negamos outras coisas menos materiais. Os que saíram deste mundo, velhos, decrépitos, doentes ou deformados, recuperam a mocidade e gradativamente o completo vigor. Os casais continuavam juntos, se os seus sentimentos recíprocos os atraíam. Caso contrário, era desfeita a união. Dois amantes verdadeiros não são separados pela morte, de vez que o espírito do morto habita com o do sobrevivente até a morte deste último, quando se encontram e se unem, amando-se mais ternamente do que antes. Eis algumas amostras tiradas da massa enorme de informações mandadas por Deus através de Svanberg. Elas têm sido reiteradas pela boca e pela pena dos nossos iluminados espíritos. O mundo as desprezou, taxando-as de concepções insensatas. Contudo, estes novos conhecimentos vão abrindo caminho. Quando forem aceitos inteiramente,
A verdadeira grandeza da missão de Svandenberg será reconhecida desde que se ponha de lado a sua exégese bíblica. A nova igreja, fundada para divulgar os ensinos do mestre sueco Svanberg, converteu-se em elemento negativo, em vez de ocupar o seu verdadeiro lugar, como fonte e origem do conhecimento psíquico. Quando, em 1848, desabrochou o movimento espírita, quando homens como Andrew Jackson Davis o sustentavam através de escritos filosóficos e de poderes psíquicos que dificilmente se distinguem dos de Svanberg, a nova igreja teria feito bem em saudar esse desenvolvimento que coincidia com as indicações de seu chefe. Em vez disso, preferiram, por motivos difíceis de compreender, exagerar cada ponto divergente e desconhecer todos os pontos coincidentes até que os dois corpos fossem impelidos para o franco antagonismo. Na verdade, todos os espíritas deveriam homenagear Svanberg, cujo busto era para encontrar-se em cada templo espírita por ser o primeiro e o maior dos modernos médios. Por outro lado, a nova igreja deveria afogar as pequenas diferenças e integrar-se de coração no novo movimento, contribuindo às suas igrejas e às suas organizações para a causa comum. Examinando a vida de Svanberg, é difícil descobrir as causas que levaram os seus atuais sectários a encarar com receio as outras organizações psíquicas. Aquele fez então aquilo que estas fazem agora. Falando da morte de Pauline, diz o vidente: ele morreu segunda-feira e falou comigo quinta-feira. Eu tinha sido convidado para o enterro. Ele viu o coche fúnebre e presenciou quando o féretro baixou a sepultura. Entretanto, conversando comigo, perguntou por que o haviam enterrado, se estava vivo. Quando o sacerdote disse que ele se ergueria no dia do juízo, perguntou por que isso, se ele já estava de pé. Admirou-se de uma tal coisa ao considerar que, mesmo agora, estava vivo. Isto está perfeitamente concorde com a experiência de um médium atual. Se Svanberg estava certo, também os médios de hoje estão. De novo, Brave foi decapitado às 10 da manhã. De novo, Brave foi decapitado às 10 da manhã e falou comigo às 10 da noite. Esteve comigo quase que ininterruptamente durante alguns dias. Tais exemplos mostram que Svanberg não tinha mais escrúpulos em conversar com os mortos do que o Cristo, quando no monte falou a Moisés e Elias. Svanberg havia exposto as suas ideias com muita clareza, considerando-as, entretanto, há que levar em conta a época em que viveu e a sua falta de experiência na direção e nos objetivos da nova revelação. Esse ponto de vista é que Deus, por bons e sábios propósitos, tinha separado o mundo dos espíritos do nosso e que a comunicação não era permitida salvo razões poderosas, entre as quais não se poderia contar a mera curiosidade. Cada estudante zeloso do psiquismo concordará com isto e cada espírita zeloso opõe-se a que a coisa mais séria do mundo seja transformada numa espécie de passatempo, sobre o império de poderosas razões. Nossa razão principal é que, numa época de materialismo, como Svanberg jamais imaginou, estamos nos esforçando por provar a existência e a supremacia do espírito de maneira tão objetiva que os materialistas sejam encontrados e batidos no seu próprio terreno. Seria difícil imaginar uma razão mais forte que esta. Entretanto, temos o direito de proclamar que, se Svanberg vivesse agora, seria o chefe do nosso moderno movimento psíquico. Alguns de seus prosélitos, entre os quais o Dr. Gert Wilkinson, fizeram a seguinte objeção: o perigo para o homem de falar com os espíritos é que nós todos estamos ligados aos nossos semelhantes, entretanto cheios de maldades
teríamos que enfrentar esses espíritos semelhantes, e eles apenas confirmariam o nosso ponto de vista. A isto responderemos apenas que, conquanto especioso, está provado pelas experiências que é falso. O homem não é naturalmente mau. O homem médio é bom. O simples ato da comunicação espírita, na sua solenidade, desperta o lado religioso. Assim, via de regra, não é a má influência, mas a boa que é encontrada, como o provam os belos e moralizadores registros das sessões. O autor pode dar testemunho de que, em cerca de 40 anos de trabalho psíquico, durante os quais assistiu a inúmeras sessões em muitos lugares, jamais, numa única ocasião, ouviu uma palavra obscena ou qualquer mensagem que pudesse ferir os ouvidos da mais delicada mocinha. Outros veteranos espíritas dão o mesmo testemunho. Assim, enquanto é absolutamente certo que os maus espíritos sejam atraídos para um ambiente mau, na prática atual é muito raro que alguém seja por eles incomodado. Se tais espíritos aparecessem, o procedimento correto não é repeli-los, é antes conversar razoavelmente com eles, esforçando-se por que compreendam sua própria condição e o que devem fazer por seu melhoramento. Isto ocorreu muitas vezes na experiência pessoal do autor e com os mais felizes resultados. Algumas informações pessoais sobre Svanberg cabe como termo a esse ligeiro relato de suas doutrinas. Visa-se, assim, antes de mais nada, indicar a sua posição no esquema geral. Deve ele ter sido muito frugal, prático e trabalhador, um rapaz enérgico e um velho muito amável. Parece que a vida o converteu numa criatura muito bondosa e venerável. Era plácido, sereno e sempre disposto à conversação, que não descambava para o psiquismo senão quando queria o seu interlocutor. O tema dessas conversas era sempre notável, mas ele se afligia com a gagueira que lhe dificultava a pronunciação. Era alto, delgado, de rosto espiritual, olhos azuis, roupas escuras, calções curtos, fivelas nos sapatos e bengala. Sustentava Svanberg que uma densa nuvem se havia formado em redor da terra devido à grosseria psíquica da humanidade e que de tempos em tempos havia um julgamento e uma limpeza, assim como a trovoada, a clara atmosfera material. Via que o mundo, já em seus dias, entrava numa situação perigosa devido à sem razão das igrejas, por um lado, e a reação contra a absoluta falta de religião causada por isto. As modernas autoridades em psiquismo, especialmente Valley-Owen, falaram dessa nuvem crescente e há uma sensação geral de que o necessário processo de limpeza geral não tardará. Uma notícia sobre Svanberg, do ponto de vista espírita, não pode ser melhor conduzida do que por estas palavras extraídas do seu diário. Todas as afirmações em matérias de teologia são, como sempre foram, arraigadas no cérebro e dificilmente podem ser removidas. E, enquanto aí estiverem, a verdade genuína não encontrará lugar. Era ele um grande vidente, um grande pioneiro do conhecimento psíquico, e sua fraqueza reside naquelas mesmas palavras que escreveu. A generalidade dos leitores que quiseram ir mais adiante encontrará os mais característicos ensinos de Svanberg em suas obras: Céu e Inferno, Nova Jerusalém, a Arcana Coelestia. Sua vida foi admiravelmente descrita por Gert Wilson, Trowbridge e Brayley Waddesdon, atual presidente da Sociedade Inglesa. Svanberg, a respeito de todo o seu simbolismo teológico, seu nome devia viver eternamente como o primeiro de todos os homens modernos que descreveram o processo da morte e o mundo do além, o que não se baseia
no vago estático e nas visões impossíveis das velhas igrejas, mas correspondente atualmente às descrições que nós mesmos obtemos daqueles que se esforçam por nos trazer uma ideia clara de sua nova existência. A história de Edward Irving e sua experiência entre 1830 e 1833 com as manifestações espíritas são de grande interesse para o estudante de psiquismo e ajuda a vingar o abismo entre Svanberg de um lado e Andrew Jackson Davis do outro. Os fatos são os seguintes. O Edward Irving pertence àquela mais pobre classe de trabalhadores braçais escoceses que produziu tantos homens de valor. Da mesma origem, da mesma época de Thomas Carlyle, Irving nasceu em Arnhem em 1792. Depois de uma juventude dura e aplicada ao estudo, Irving desenvolveu-se como um homem muito singular. Fisicamente era um gigante e um Hércules em força. Seu físico esplêndido só era estragado pela horrível saliência de um olho, defeito que, como o pé aleijado de Byron, de certo modo parecia apresentar uma analogia nas esquisitices do caráter. Sua inteligência era máscula, ampla e corajosa, mas distorcida pela primeira educação na acanhada escola da igreja escocesa, onde os duros e cruéis pontos de vista dos velhos convencionais, um protestantismo impossível que representava a reação contra um catolicismo impossível, jamais envenenou a alma humana. Sua atitude mental era estranhamente contraditória, pois, se havia herdado essa atrapalhada teologia, deixara de herdar muito daquilo que é o patrimônio do mais pobre escocês. Opunha-se a tudo quanto fosse liberal, e até mesmo elementares medidas de justiça como a Lei de Reforma de 1882, como a Lei de Reforma de 1832, que nele encontrou uma forte oposição. Esse homem estranho, excêntrico e formidável tinha tido o próprio ambiente no século XVII, quando seus protótipos, que reuniam nas charnecas de Galway e exterminavam ou possivelmente atacavam a braço os dragões de Clanville. Mas a vida continuou e ele teve que escrever o seu nome, de certa maneira, nos anais de sua época. Sabemos de sua extrema mocidade na Escócia, da rivalidade com seu amigo Carlyle, no afeto pela inteligente e viva Jane Welsh, de seus giros e exibições de força, de sua curta carreira como violento mestre-escola, de seu casamento com uma filha de um ministro naquela cidade e, finalmente, de sua nomeação para cura ou assistente do grande Dr. Chalmers, que era então o mais famoso clérigo da Escócia e cuja administração da paróquia é um dos mais interessantes capítulos da história da Igreja escocesa. Neste cargo, ele adquiriu, no trato dos homens, o conhecimento com as classes mais pobres, o que constituiu a melhor e a mais prática preparação para a vida. Sem isto, ninguém é realmente completo. A esse tempo, havia uma pequena igreja escocesa em Leighton Garden, fora de Holborn, em Londres, que tinha perdido seu pastor e se achava em oposição crítica, quer espiritual, quer financeiramente. A vacância foi oferecida ao assistente do Dr. Chalmers, que depois de alguma reflexão aceitou-a. Aí a sua eloquência sonora e as suas luminosas explicações do Evangelho começaram a atrair a atenção e subitamente o estranho gigante escocês ficou na moda. A rua humilde, nas manhãs de domingo, ficava atravancada de carruagens e alguns dos mais notáveis homens de Londres, bem como senhoras, acotovelavam-se dentro do pequeno templo. É evidente que tamanha popularidade
não podia durar e que o costume do pregador de expor o texto durante 1 hora e meia era muito para a elegância londrina, embora aceitável ao norte de Tweed. Finalmente foi removido para uma igreja maior em Regent Square, com a capacidade para 2.000 pessoas e onde havia assentos suficientes para se acomodarem de maneira decente, embora o pregador já não despertasse o interesse dos primeiros dias. De lado da sua oratória, parece que Irving foi um pastor consciencioso e muito trabalhador, que lutava continuamente para satisfazer as necessidades materiais dos mais humildes elementos de seu rebanho, sempre pronto dia e noite no cumprimento de seu dever. Não obstante, logo começaram as lutas com as autoridades de sua igreja. O assunto em disputa constituiu uma bonita base para uma querela teológica daquele tipo que fez mais mal ao mundo do que a varíola. A questão era se o Cristo tinha em si a possibilidade de pecar ou se a divina porção do seu ser constituía uma barreira absoluta contra as tentações físicas. Sustentavam uns que a associação de ideias como o Cristo e pecado era uma blasfêmia. O teimoso clérigo, entretanto, replicava com algumas mostras de razão que, a menos que o Cristo tivesse a capacidade de pecar e a ela resistisse vitoriosamente, o seu destino terreno não era o mesmo que o nosso e suas virtudes despertavam menos admiração. O assunto foi discutido fora de Londres com muita seriedade e, por um tempo enorme, tendo como resultado uma declaração unânime do presbítero condenando o ponto de vista do pastor. Entretanto, tendo a sua congregação, por sua vez, manifestado uma inqualificável aprovação, ele pôde desprezar a censura de seus irmãos oficiais. Mas um maior obstáculo se achava à sua frente. O encontro de Irving com ele levou o seu nome a viver. Mas um maior obstáculo se achava à sua frente. O encontro de Irving com ele levou o seu nome a viver como vivem todos os nomes a que se associam reais êxitos espirituais. Inicialmente, há que considerar que Irving estava profundamente interessado nas profecias bíblicas, especialmente nas vagas e terríveis imagens de São João e os estranhos vaticínios de Daniel. Refletiu muito sobre os anos e os dias marcantes do período de ira que deveria preceder a segunda vinda do Senhor. Por aquela época, pelas alturas de 1830, havia outros profundamente imersos nas mesmas sombrias especulações. Entre estes contava-se um rico banqueiro chamado Drummond, dono de grande casa de campo em Auburn, perto de Guildford. Nessa casa, aqueles estudiosos da Bíblia costumavam reunir-se de vez em quando, discutindo e comparando seus pontos de vista tão minuciosamente que não era raro que suas sessões se alongassem por uma semana, sendo os dias inteiros ocupados desde o almoço até o jantar. Este grupo era chamado os Profetas de Auburn, excitados pelos sucessos políticos que haviam levado à lei da reforma. Todos eles consideravam que as bases mais profundas tinham sido abaladas. É difícil imaginar qual teria sido a sua reação se tivesse chegado a testemunhar a Grande Guerra. Seja como for, estavam convencidos de que estaria próximo o fim de tudo e buscavam impacientes sinais e portentos, torcendo as vagas e sinistras palavras dos profetas de todas as maneiras em fantásticas interpretações. Por fim, acima do monótono horizonte dos acontecimentos, apareceu uma estranha manifestação. Havia uma lenda de que os dons espirituais dos primeiros dias reapareciam antes do fim, e entre eles, aparentemente, estava o esquecido dom das línguas, voltando como patrimônio da humanidade. Começou em 1830 ao oeste da Escócia, portanto, onde os sensitivos Campbell
e MacDonald diziam que o sangue céltico sempre tinha sido mais sensível às influências espirituais do que a mais pesada corrente teutônica. Os profetas de Auburn exerciam a maior atividade intelectual e um emissário foi mandado pela igreja de Irving para investigar e relatar o caso. Verificou-se que a coisa era exata. As pessoas tinham boa reputação e uma delas, na verdade, uma senhora cujo caráter poderia antes ser descrito como de santa, as estranhas línguas em que ambos falavam por vezes eram ouvidas e suas manifestações eram acompanhadas por curas e outros sinais. É claro que não havia fraude ou mistificação, mas um verdadeiro influxo de alguma força estranha que levava a gente de retorno aos templos apostólicos, Os fiéis esperavam ansiosos novos acontecimentos. Estes não se fizeram esperar. Irromperam na própria igreja de Irving. Foi em junho de 1830 que correu o boato de que certos membros da congregação tinham sido tomados de maneira estranha em suas próprias residências e que discretas manifestações ocorriam na sacristia e outros recintos fechados. O pastor e os seus conselheiros estavam perplexos, sem saber se uma demonstração mais pública iria ser tolerada. O caso resolveu-se por si mesmo, por uma espécie de acordo com os espíritos. Em outubro do mesmo ano, o prosaico serviço da Igreja da Escócia foi subitamente interrompido pelos gritos de um possesso. Foi tão rápido e com tamanha violência, tanto no serviço matinal quanto no da noite, que se estabeleceu o pânico na igreja de tal modo que, se não fosse pela trovejante súplica do gigante pastor, ó Senhor, serena o tumulto do povo, talvez se tivesse seguido uma tragédia. Também houve muito sussurro e muitos brados dos velhos conservadores. Como quer que seja, a sensação foi considerável e os jornais do dia apareceram cheios de comentários que estavam longe de ser favoráveis e respeitosos. Os gritos vinham de homens e de mulheres, e no primeiro caso se reduziam a ruídos inteligíveis, que tanto eram meros grunhidos quanto linguagem inteiramente desconhecida, sons rápidos, queixosos e inteligíveis, diz uma testemunha. Havia uma força e um som cheio, diz outra, de que pareciam incapazes os delicados órgãos femininos. Rebentavam com assombro e terrível fragor, diz uma terceira pessoa. Muitos, entretanto, ficavam fortemente impressionados com aqueles sons. Entre eles, Irving. Há na voz um poder de impressionar o coração e dominar o espírito de maneira que jamais senti. Há uma cadência, uma majestade e uma constante grandeza que jamais ouvi falar de coisa semelhante. É muito parecido com os mais simples e os mais antigos cantos no serviço da catedral, de tal modo que cheguei a pensar que aqueles cantos, cuja reminiscência pode chegar ao Ambrósio Santo, as inspiradas preces da igreja primitiva. É muito parecido com os mais simples e os mais antigos cantos no serviço da catedral, de tal modo que cheguei a pensar que aqueles cantos, cuja reminiscência pode chegar a Ambrósio Santo, as inspiradas preces da igreja primitiva. Entretanto, em breve, palavras inteligíveis em inglês foram adicionadas aos estranhos ruídos. Em geral, eram jaculatórias e preces, bem sem óbvios sinais de caráter supranormal, salvo que se manifestavam em momentos inadequados e independentes da vontade de quem as proferia.